No ar, Fala Sério. Fala galera, eu sou o Pedro Loureiro, estamos aqui gravando mais um podcast de debate, Fala Sério. E hoje eu estou aqui com nossos líderes do Alvoroço. Pra você que não sabe o que é o Alvoroço, bom, eles vão falar. A Renata, nossa psicóloga, e o Lucas, que é o Lucas, mas é um homem de Deus, é um crente, estamos aqui orando pela vida dele. Olha, você também. Gente, é isso, falem sobre você, se apresentem, Renatinha. Fala aí sobre você, nossa jovem manceba. Muito obrigada por darem meu jargão. Ai, gente, eu tenho 24 anos, sou velha pra caramba, faço psicologia. E é isso. Formado em psicologia? Não, ainda não, tá quase, Pela fé, eu chamo que não é como se já fosse. Nada a declarar sobre mim. E você? Vai. Tudo a declarar, né? Eu faço, de acordo com o rapaz ali, ó, curso de ciência da computação, tô aí quase terminando a faculdade, de acordo com a permissão de Deus, tá? Orem por mim. Então, gente, hoje vamos falar sobre um tema muito importante, né? Muito interessante, que assim, eu gosto muito, né? A gente vai trabalhar sobre várias questões bíblicas aqui, que é sobre, né, o tabernáculo de Deus. A gente tá falando sobre a lição 6 da revista, né? Falando sobre o que a lei diz sobre o culto. Relacionando aí o culto do Antigo Testamento, né? O culto que os judeus prestavam a Deus com o culto que nós, como cristãos, damos individualmente, também no geral, no coletivo. Então, primeiramente aí, a Renata. Renata, o que era o tabernáculo? Qual era a sua função? Qual era o propósito de Deus ao estabelecer o tabernáculo? Gente, o tabernáculo era um conjunto de tendas muito bonitas, coloridas, brilhantes, etc, 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 no Antigo Testamento, que foi criado para que os israelitas tivessem comunhão com Deus. Por quê? Lá em Êxodo 33:7, Moisés, ele tinha uma tendinha só dele, onde ele buscava a Deus, onde ele tinha comunhão com Deus, onde ele, enfim, praticava o devocional dele. E hoje em dia, graças a Deus, Deus habita em nós, então a gente não precisa disso. Só que naquela época, Deus pediu a Moisés para que ele construísse um tabernáculo para o povo, para que o povo pudesse buscar a Deus e Deus pudesse habitar no meio deles. É isso, Pedro. Né? O tabernáculo, ele tinha muita importância, né, para aquela época, a forma de Deus começar. Deus começou a institucionalizar ali o culto, né, e revelar algumas coisas só depois, quando Jesus viesse, né, seriam completamente reveladas. Lucas, o tabernáculo era um símbolo da santidade de Deus, né, um símbolo da justiça e da perfeição do Senhor. Como que a gente pode relacionar isso com a nossa vida, né, com a nossa vida hoje como cristão? Como que a gente pode relacionar a expressão de santidade que o tabernáculo carregava com a nossa vida? Gente, santidade, vamos nessa palavra aí que eu acho ela o máximo. E às vezes a gente tem dificuldade de entender o que ela é, né? Eu já tive muita. E aí eu vi em relação ao Sol. O que é o Sol? O Sol é um astro que tá lá flutuando no universo. É quente, é bem quente, não recomendo tocar. Mas que se você chegar perto dele, você praticamente vira pó. Só que existe uma maneira de nós vivermos sem o Sol? Pare pra pensar, o Sol, ele é o que dá vida às nossas plantas no processo da fotossíntese, é o que faz você ficar com um bronzeado legal, e é o que faz a Terra ter o dia, cara. Então é uma coisa importante, mas que ao mesmo tempo é um tanto perigosa se nós chegarmos perto. Mas o Sol, ele é perigoso por causa de nós, ou nós que somos incapazes de se aproximar dele? E eu vejo com a glória de Deus, a santidade de Deus, como algo muito parecido, porque ele é bom, ele é o que ele é, e ponto final. Nós temos o pecado em nós que nos impede de nos aproximarmos dele. Só que, ao mesmo tempo que isso acontece, nós também somos comparados a templos do Espírito Santo na palavra de Deus. Pera aí, então você está me dizendo que alguém que me transformaria em pó se eu chegasse perto por causa da santidade habita dentro de mim? Exatamente, mas isso só é possível porque quando nós voltamos na palavra de Deus, a gente acompanha o processo do templo, do tabernáculo que nós estamos falando aqui. São aqueles capítulos da Bíblia que você lê com um pouco mais de dificuldade, né? Que você a tentação vem de pular umas páginas. Eu sei como é que é, mas fica tranquilo porque a mensagem de Deus ali ela é muito simples para nós. Ela vai falar de perfeição, porque tudo aquilo que envolve a presença de Deus envolve perfeição. E quando você lê aquelas descrições que Deus vai dando através da palavra dele para nós construirmos o tabernáculo onde ele habitaria, você vai ver muitos detalhes, porque Deus ele é um Deus detalhista e perfeito para aquilo que ele vai habitar. Um outro exemplo é Jesus. Jesus, o que nasceu ali em Belém, foi uma próxima habitação de Deus, porque o Espírito Santo estava nele, e nós estamos falando de alguém que era perfeito. Então repare esse padrão que acontecendo, né? Nós temos um tabernáculo feito por mãos humanas, que
que tinha que ser com o máximo de detalhes possíveis, e depois Deus, em Jesus, que era perfeito. E lá em Apocalipse a gente vai ver Deus falando sobre uma cidade que ele tem preparado pra gente, que é a Nova Jerusalém, e nela não tem um templo. Vai dizer que não tem um templo, e como assim? Pera, agora não tem um templo? E vai dizer que Deus, ele é o próprio templo dessa cidade. Então a gente vê que, na verdade, não fala sobre a construção, mesmo que haja uma construção no Antigo Testamento, fala sobre o processo de santificação, porque para Deus habitar num lugar, esse lugar tem que ser perfeito. E apesar de nós não sermos perfeitos, nós podemos tender a uma perfeição quando nós nos esforçamos a ser como Jesus. Porque se Jesus é perfeito e a gente tenta ser como ele, então a gente está tentando ser perfeito. E mesmo que a gente fale, Deus vai entender a gente. E isso é o máximo. O Espírito Santo aí atua no processo de santificação. Quando nós rendemos a ele, rendemos a vontade dele, ele nos ouve, sabe? Ele vai nos transformando, como diz a palavra de Deus lá em 2 Coríntios 3. Ele vai nos transformando de glória em glória à imagem de Jesus. Renata, mais uma pergunta para você sobre esse tema, porque é muito interessante, porque a revista ela relaciona, né, o que era estabelecido no tabernáculo como culto a Deus com o nosso culto de hoje em dia. E um texto que fala muito sobre culto no Novo Testamento é Romanos 12, né, quando Paulo fala: rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões de Deus, que apresentem vossos corpos como sacrifício vivo, né, e que é agradável diante de Deus, que é o vosso culto racional. O que é esse culto racional? O que é ser um sacrifício vivo diante de Deus? Eu acho interessante nessa passagem que Paulo fala de corpo, né? Racional. O que é ser racional? Nós somos os únicos animais no planeta Terra que são racionais. Por quê? Porque quando a gente usa a nossa razão, a gente usa a nossa vontade, a gente usa o nosso desejo, a gente usa todo o nosso ser. Então, quando Paulo fala pra gente apresentar os nossos corpos a Deus num culto racional, ele tá pedindo que a gente entregue nosso corpo, nossa alma, nosso espírito em adoração a Deus num culto. Cultuar é adorar a Deus. Então, ele tá pedindo que a gente racionalmente, por desejo, afinal de contas, Deus nos deu o livre-arbítrio, ele está pedindo para que a gente entregue nosso corpo, as nossas vontades, os nossos sentimentos, tudo que temos, tudo que somos a Deus voluntariamente. É forte. E o que eu acho muito mais interessante é porque ele não só pontua, né, que o culto tem que ser racional, mas também que nós também somos esse culto, né, porque quando o meu corpo é o sacrifício, né, vivo, santo, agradável diante de Deus. Lucas, o que significa bem assim isso de eu ser o sacrifício diante de Deus, eu ser o sacrifício vivo? Tem tudo a ver com o fato de que Jesus, ele não é que ele não liga, mas ele dá mais valor para quando você age como um humano perante ele do que como um robô. Eu, como disse, sou de computação e eu tô num projeto de robótica na faculdade. E o legal é que quando a gente faz um robô, quando a gente quer construir algum robô, vocês adolescentes que gostam dessa questão de robótica, o mais legal é quando ele é capaz de pensar por si próprio. A gente chama de inteligência artificial, né? E para Deus, eu acho que quando ele criou um ser humano diferente dos anjos, foi para que nós nos relacionemos com ele. E essa relação ela tem que vir através da nossa vontade de se relacionar. E o sacrifício ele tem tudo a ver com isso, porque o sacrifício ele é uma atitude que a gente decide tomar para renunciar àquilo que a nossa carne vai falar mais alto. Mas por que a gente tem que fazer isso? Por que a gente quer falar mais alto que a nossa carne? É porque a gente quer agradar e fazer a vontade de Deus. Quando Jesus ele tá no momento de tristeza, talvez um dos momentos mais tristes na vida dele, depois que a situação ali de Lázaro, né, tem a situação do Getsemane, que também é muito pesado, e Jesus ele vai passar por um momento difícil da vida dele, onde ele pede para que, se possível, afastasse daquele cálice, né, aquela situação, e ele mesmo assim quer agradar a Deus. E o que ele vai fazer em seguida não é um sacrifício. Então a gente está vendo aqui que o sacrifício ele parte dessa vontade própria de nós decidirmos e não sermos robôs espirituais, mas sermos seres pensantes e racionais. Até rimou. Até rimou mesmo. Jesus ele quer um amor consciente, um amor que eu amo a Cristo porque eu sou grato pelo que ele fez na minha vida, eu amo a Cristo porque eu sou grato por tudo que ele tem para mim. Gente, o tabernáculo, né, como a Renata falou aqui, era uma tenda que era construída, né, e ele tinha 3 partes, né, tinha um átrio, tinha o lugar santo, o lugar santíssimo, né, e cada parte tinha os seus significados. A parte mais profunda, vamos dizer assim, do tabernáculo, a última parte que tinha que ser muito crente pra entrar, tinha que ser só o sumo sacerdote entrava no templo,
era onde tinha a Arca da Aliança. O Santo dos Santos. Como diz aí a nossa amada irmã, no Santo dos Santos. E Renata, como que a gente pode, vamos dizer assim, chegar nesse lugar santíssimo, nesse Santo dos Santos do nosso coração? Como que a gente pode aprofundar? Ó, peguei a referência de Hebreus. Como que a gente pode chegar nessa profundidade em Deus, sabe? Cara, eu acredito que assim, quando a gente se converte, o Espírito Santo ele vem habitar em nós. Só que a gente só alcança profundidade nisso quando a gente desenvolve um relacionamento profundo. E relacionamentos profundos só se dão se a gente se relaciona várias e várias vezes com aquela pessoa e confia nela. Confiança, eu acho que é o ponto principal, o ponto-chave. Então, se você se achega a Deus sem fé, porque fé não é simplesmente acreditar, é confiar. Se você não desenvolve esse relacionamento, todos os dias, ele não cresce. Então, como você desenvolve um relacionamento profundo com Deus? Primeiro por meio da fé, depois com jejum, oração, leitura da palavra, comunhão com os irmãos. Porque é uma coisa que eu estava lendo, inclusive, no Salmos 1, né? Davi não fala que a gente deve se afastar de mais companhias, né? De forma indireta ali, por qualquer motivo. É na comunhão com os irmãos que a gente constrói o nosso relacionamento com Deus também, que a gente é edificado e que a gente cresce. Então eu acho que são esses pilares aí. Lucas, a Renata falou sobre comunhão, sobre trabalho junto com os irmãos que me ajudam a crescer em Deus, me ajudam a me edificar em Jesus. E naquela época também ocorria assim, né? Os sacerdotes trabalhavam em grupos, né? Faziam rondas, faziam turnos, estavam sempre unidos ali, né? Cada um tinha sua função, então trabalhava para edificar ali, para manter a casa de Deus, né? Que naquela época era o tabernáculo. Hoje em dia, como que eu posso, saber, escolher esses meus irmãos, esses meus amigos que vão estar comigo para me edificar? Como que eu posso, ser sábio na escolha das minhas amizades, na escolha das minhas companhias para crescer em Cristo? Vamos lá. Quem decide... Vou perguntar pra você, tá, Pedrinho? Quem decidia quem eram os sacerdotes do templo naquela época? O templo físico, né? Vamos pensar no templo de Salomão, que tinha as divisões que você mesmo falou. Quem colocava aqueles sacerdotes lá? Primeiramente, Deus. Exato. Tá? E se nós somos os novos templos do Espírito, eu acho que quem decide quem entra na nossa vida é Deus. Nós conhecemos as pessoas, mas a gente, claro, no nível físico da coisa a gente conhece, mas eu acho que a oração para decidir se aquela pessoa vai avançar níveis de relacionamento e avançar até talvez um nível mais profundo da sua vida, onde você vai abrir mais daquilo que você quer falar com ela e etc. Eu acho que cabe a Deus decidir quem vai ser o sacerdote do seu templo. Porque, inclusive, falar de certas coisas da sua vida ministerial, falar dos seus sonhos, dos seus projetos, dos seus medos. Eu falo também dos medos, porque são coisas que devem estar muito bem guardadas em você. Porque o que era o lugar santíssimo, se não era o lugar que era protegido por 2 véus? Então, assim, os véus vai falar de proteção. Se naquela época era um véu de pano, seja lá do que for, hoje em dia são véus de bom senso, em que você vai saber o que você vai proteger das pessoas que você se relaciona. É isso, Pedro. Tem que saber pra quem você vai se desnudar emocionalmente. Exatamente. Que você vai se mostrar. E Deus revela isso. Deus revela. Sim. Porque a palavra de Deus diz que nós devemos confessar nossas culpas uns aos outros. Mas não é a qualquer irmão que eu posso confessar a minha falha. Não é a qualquer irmão que eu posso me expor. Enfim, gente. Tudo que é bom, né? Uma hora tem que acabar chegando ao fim, né? Pelo menos aqui nessa existência. Enfim. Gente, foi muito bom estar aqui com vocês, Lucas e Renata. Foi um prazer ter essa conversa com vocês aqui hoje, gravar esse podcast sobre o tabernáculo, sobre, né, tudo que a gente falou. Olha quanto tempo, né? Olha quantos temas que a gente abordou aqui, quanta coisa que a gente pôde compartilhar, falando sobre apenas um tema. A palavra de Deus ela é rica, a palavra de Deus ela é transbordante, sempre tem algo para nos ensinar. Eu quero convidar você que está nos assistindo a curtir, compartilhar, comentar. Comenta, gente, comenta, põe um pontinho, mas comenta, porque isso ajuda a nossa divulgação, entendeu? Compartilha com seus amigos, curte. Eu não gostei, comenta mesmo assim. Não gostei. Então põe lá que não gostou, mas compartilha, sabe? Interage com a gente quer ouvir o seu feedback, quer ouvir o que você tem falado, sabe? Para que a gente possa crescer e fazer sempre o melhor para Jesus. Todo domingo, 9h30 da manhã, em toda a Advec do Brasil, temos a Escola Bíblica Dominical. Então não perca, venha, que você vai se edificar bastante, vai crescer, não vai se arrepender de vir aqui e de estar ouvindo a palavra de Deus. É isso, gente. Valeu, galera. Tamo junto. Valeu! Você ouviu Fala Sério, um programa da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus Vitória em Cristo.